No episódio de hoje, no nosso terceiro episódio, apresento a introdução do livro, com o tema que destaca em todos os capítulos, procurando mostrar um panorama do setor de joias e gemas e das diversas possibilidades de carreira nesse mercado. São 4 páginas iniciais do livro, no qual apresento os temas e o que você pode vislumbrar no trabalho com o desenho de joias. Um termo nacionalmente conhecido para referir esse trabalho de desenho de joias é o termo designer de joias, ou seja, o que cria e projeta joias. E outro termo referente ao projeto em si, que é a palavra design. Então, design, escrito com D-E-S-I-G-N, se refere ao projeto. E quando se refere ao projetista, então o termo que temos utilizado no Brasil é designer, escrito com D-E-S-I-G-N-E-R. Eu comento isso porque às vezes esse termo cria dúvidas no uso. De qualquer modo, traduzindo para o português, falaríamos desenho para o projeto e desenhista para o projetista. Assim fica mais fácil de entender, não é? Por isso, no título do meu livro, fiz questão de deixar o termo em português, desenho de joias, e também para o título deste programa. Dentro desse mercado de joias e do desenho de joias, outro termo que costumamos ouvir é o de joia de arte e também joia de autor. Há uma descrição resumida na página 130 do capítulo de processos de fabricação que abrange também outras descrições de outros tipos de atuação e processos dentro desse mercado. Aqui, então, começamos por falar sobre a carreira no setor de joias, que no universo da história da arte e da joalheria é muito frequentemente associado a esses dois termos que eu citei há pouco, o de joia de arte e joia de autor. A joalheria de arte se refere àquela joia criada por um artista, uma pessoa que tem a formação de artista, seja numa instituição universitária ou numa escola de artes e ofícios, seja como autodidata. No Brasil, temos infinitos exemplos. Eu vou citar um exemplo das joias criadas por Glória Corbeta, no Rio Grande do Sul, que é escultora com uma carreira dedicada a realizar troféus, objetos decorativos e utilitários, esculturas urbanas e residenciais e também joias de dimensões grandes e impactantes. Glória Corbeta é também autora de vários livros relacionados à sua profissão de escultora. Visitar seu escritório de arte em Porto Alegre é uma experiência muito gratificante em termos de sentir as diversas possibilidades da arte aplicada a diferentes produtos, seguindo um estilo próprio da personalidade do artista, que aprecia usar as curvas em volumes presentes em todas as suas criações. Algumas das joias da Glória Corbeta têm dimensões grandes e realmente expressam essa característica das suas obras. Então, esse é o sentido dessa expressão joia de arte, que espelha sempre o estilo do artista em todas as suas criações. Num panorama internacional, dentro da história da arte, vemos muitos exemplos. Eu vou comentar a obra de 2 artistas. As joias criadas por 2 artistas espanhóis, Salvador Dalí e Pablo Picasso. Eu vi pessoalmente joias de Salvador Dalí numa exposição em São Paulo, no MASP, que foi uma surpresa, pois raramente aparecem nos livros de história da arte as joias dos artistas. Eu fui a São Paulo para visitar uma feira de joias e, como é de costume, sempre que vou a São Paulo, aproveito para ir ao MASP, almoçar ali, porque tem um restaurante excelente, tem os jardins, tem aquela praça em frente ao MASP, na Avenida Paulista, e há sempre ótimas exposições de arte. E foi uma alegria indescritível adentrar uma exposição completa com as obras de Salvador Dalí, que são enormes, né? São esculturas muito grandes, telas, objetos, cenografias de teatro, enfim, havia de tudo. E de repente eu me deparei com uma pequena sala
onde estavam as joias criadas por ele, lindíssimas e com uma técnica perfeita também. É mais comum essas joias de arte serem apresentadas em livros cujo tema é a joia, ao invés de podermos conhecer em livros de história da arte. Ali raramente aparece, exceto a história da arte antiga, porque a joia foi uma das primeiras manifestações de arte, assim como o desenho, o trabalho com argila. Um dos livros que cito na bibliografia tem justamente esse caráter, e ali você pode encontrar centenas de exemplos da joia de arte contemporânea. O livro se chama 20th Century Jewelry, da autora Barbara Cartledge, escrito em Nova York em 1985, e está referenciado na página da bibliografia do meu livro, a página 168. Ele tem o tema central do título desenvolvido em lindas páginas, ou seja, são 238 páginas com as mais expressivas joias de artistas do século XX. Ele está todo em inglês, mas é fácil de você ver as imagens, o nome do artista e depois pesquisar o que mais lhe agradaria conhecer a respeito de qualquer artista e suas obras, porque nesse mercado é interessante que você tenha uma referência daquilo que faz sintonia com o talento que você tem e que você quer desenvolver, conseguindo visualizar um caminho e um estilo que lhe agrade. No final desse livro, há uma pequena bibliografia de cada artista, o que é bastante interessante também para a leitura. E assim você vai perceber que muitos tinham mais de uma atuação no mercado de artes e das manufaturas das suas criações. É um livro grande, de capa dura, um livro pesado, com uma belíssima joia de Salvador Dalí ali na capa. Um olho com uma lágrima, todo adornado com gemas naturais. É por isso que eu estou trazendo esse exemplo, porque eu tinha esse livro já desde a época de estudante de joalheria na Escola Mineira de Joalheria, e eu fiquei totalmente encantada ao me deparar com esse olho do tempo. Assim se intitula essa joia. E isso é uma outra característica da joia de arte, o nome da joia, assim como o artista também nomina suas pinturas, suas obras. E é tão lindo de ver na capa do livro como presencialmente. O olho do tempo é um broche relógio, feito em 1949, ele é todo em platina, que é um metal nobre ainda mais valioso que o ouro. Ele tem um rubi natural, aquela gema rara de cor vermelha ali no cantinho do olho, e diamantes em baguete que fazem a parte interna do olho, na expressão da profundidade em volta do olho, os diamantes em baguete, que são os de corte retangular, e na gota e em todo o contorno de superfície, então, os diamantes redondos em lapidação brilhante na composição em pavê, que é um diamante do ladinho do outro, presos por garrinhas ali na superfície. O olho, então, propriamente dito, que tem o mecanismo de relógio, ele é todo com acabamento em esmalte, produzindo aquele tom azul muito bonito, a numeração das horas e a assinatura de Dalí. Esse tipo de joia de arte não é necessariamente feita pelo artista, pois ele pode contratar um joalheiro para a execução ou uma equipe de ourives, tendo em vista que há técnicas muito difíceis de dominar na hora de realizar uma peça como essa, que tem dimensões bem pequenas. O broche relógio olho do tempo tem 6 por 4 centímetros. Uma joia é um produto geralmente de pequenas dimensões e extremamente difíceis de realizar, pois são necessários os trabalhos de manufatura do metal, transformá-los em fios, em chapas, realizar as soldas de modo perfeito, fazer os acabamentos, os polimentos, selecionar as pedras,
encontrar o melhor modo de fazer a cravação delas. Então, é um trabalho muito minucioso, que leva tempo, exige uma dedicação aprimorada. Quer dizer, quem faz as joias manuais tem uma qualificação especialíssima. Essas pessoas ainda existem, mesmo dentro das grandes indústrias com as suas tecnologias mais avançadas. Existem as salas nas quais as pessoas estão ali trabalhando com a principal máquina que elas têm, que são as suas mãos, a sua inteligência, a sua alma inteira ali para um trabalho que exige muito amor e dedicação para o uso de ferramentas específicas para a fabricação de joias. Um outro exemplo dentro do mundo das artes, para esclarecer esse termo joia de arte, é do artista Pablo Picasso, que eu também vi pessoalmente as suas criações numa das salas do Museu Picasso em Barcelona, na Espanha. Esse museu fica no centro histórico, portanto, um bairro antiquíssimo, de ruas estreitas e com aquela arquitetura de traços medievais nas casas, nas janelas e nas portas. Assim que chegar ali já é uma viagem pelo tempo. O taxista te deixa relativamente perto, mas você tem que adentrar esse bairro no centro histórico para chegar até esse palácio antigo no estilo gótico catalão, todo reformado para receber obras de arte, que incluem também os pratos de cerâmica, os vasos de cerâmica e as joias que Pablo Picasso fazia. São mais de 3 mil obras de Picasso nesse museu em exposição permanente, que também conta com uma loja de produtos que mantém o mesmo estilo da arquitetura local, toda de vidro, é muito bonita. As joias estavam no andar térreo, numa exposição bastante especial. Se podiam ver as joias em prata e em ouro, os acessórios em cerâmica, considerando então o melhor termo para esse tipo de adornos para o corpo em cerâmica, porque a joia, o termo joia, se refere sempre a metais e gemas nobres utilizados naquele produto. Então havia uma infinidade de colares e pingentes de cerâmica desenhados, geralmente na cor natural da cerâmica, um produto que eu aprecio muito e que eu já fiz também dentro das minhas linhas de produção. Essas terminologias são nomenclaturas que a gente tem que entender bem e usar da melhor maneira possível, né? Por isso que eu fiz questão de abrir esse programa sobre o desenho de joias para detalhar e refletir bem sobre cada tema que eu abordo ali, porque é um mundo inteiro de conhecimentos e pesquisas que a gente vai podendo, então, conversar e expandir, né? Expandir a nossa compreensão de cada página. Voltando ao Museu Picasso de Barcelona, eu me deparei numa das vitrines com um broche belíssimo que eu também já tinha visto nesse mesmo livro que eu comentei anteriormente, da Barbara Cartledge. E ali tem um sol com um sorriso, e ele é como se esse sorriso estivesse dentro de uma nuvem. Ele mede 12 por 8,4. Eu fiquei muito impressionada, inclusive porque do lado desse broche existem outros tipos de joias também no mesmo estilo, usando um filete de ouro ou de prata para fazer o contorno das formas que compõem a joia. Um outro termo bastante em voga é o termo joia de autor, que pode ser feito por uma pessoa que domine a técnica da joalheria, tenha formação técnica na área de fabricação de joias, seja em curso, seja como autodidata, o que é muito comum, além de conhecimentos adquiridos de pai para filho na continuação de um legado comercial e artesanal. A joia de autor é considerada uma joia única e feita artesanalmente pelo próprio autor. Enquanto na joia de arte, que nós
exemplificamos com 3 artistas. Enquanto com esse termo joia de arte pode-se pensar em produzir uma pequena quantidade ou passar a tarefa para a execução feita por um joalheiro, na joia de autor a peça é sempre única, é sempre artesanal e é sempre feita pelo próprio autor. Já que na joia de arte, um artista pode tranquilamente também contratar uma indústria para a fabricação de uma coleção. Essa seria a principal diferença, pois na joalheria existem distintas formas de produção na atualidade, mas o que é artesanal e único, que é bastante forte ainda dentro do mercado nacional e internacional, é sempre uma referência a essa joia de autor. Estamos falando de pessoas que criam joias, têm os seus temas a serem desenvolvidos, porque uma outra coisa é aquela pessoa que tem o ateliê, o ourives, né, a pessoa que trabalha com ouro, e ele apenas executa peças, ele não cria. Então aqui a gente está dando ênfase a quem cria, a quem parte de uma ideia, de um desenho, de um projeto e faz a execução, no caso da joia de autor, ou pode contratar os serviços de uma equipe de joalheiros, de ourives ou de uma indústria para realizar o seu projeto. Com isso, já estamos falando de diversos tipos de atuação profissional e o livro realmente tem esse foco em todos os capítulos. Sempre há uma referência a essas questões que são verdadeiras pinceladas para que o leitor siga adiante na obtenção de respostas, para esclarecer suas dúvidas e permitir um primeiro passo para o aprofundamento de conhecimentos e tarefas pessoais de cada um. O meu livro não traz todas as respostas. O meu livro cria espaços de pesquisas e de desdobramentos de conhecimentos. Como eu relatei já nos outros episódios, ele é o resultado de um trabalho de mais de 15 anos atuando como designer de joias e como artista. Então, ele tem ali os passos mais importantes para você ter condições de fazer uma boa carreira nesse setor. Na introdução do livro, eu também cito o nome de vários profissionais relacionados a diversos papéis que se podem ter nesse mercado. Por exemplo, você pode ter a sua própria marca de joias para atendimentos personalizados, com a sua oficina, com seu espaço de atendimento ao cliente. Você pode ter a sua própria marca de joias para lançamento das suas criações e coleções de joias, o que vai abranger um mercado bem específico, né? Você vai ter que ter a sua equipe de criação e a sua equipe de execução de peças, fazer os desfiles, fazer os lançamentos, fazer todo um projeto de visibilidade, né, da sua marca e das suas joias. Você pode ter um escritório de design que, ao contrário de fabricar joias, você vai prestar serviços de criação para indústrias e lojas, incluindo a modelagem 3D e o desenho por computador. Você também pode entrar por um caminho de fabricação de produtos para revenda aos lojistas, né? Então aí você teria um outro tipo de atuação que vai envolver a participação em feiras e é todo um sistema de mercado específico para atender as lojas. Você pode ter também um trabalho dentro de uma equipe de criação numa indústria específica, ser funcionário dessa indústria ou participar do processo criativo dessa indústria como um designer contratado para determinadas coleções do ano.
Inclusive, você pode chegar a ser um diretor ou uma diretora de design dentro de uma grande empresa de joias ou dentro de uma empresa de moda, de produtos de moda. Você pode abrir a sua própria escola para passar adiante os conhecimentos que você tem. Pode ser um consultor ou uma consultora dentro do mercado de joias para análise de tendências, perfil de consumidor e toda uma necessidade de ter estratégias específicas para esse mercado de produtos premium price, isto é, produtos de alto valor agregado. Pois quanto maior o valor de um produto ou serviço, mais estratégias específicas são necessárias para um comércio e uma produção de alto impacto e de resultados positivos. Com os exemplos de artistas que eu citei no início, essa seria uma atuação bem distinta das demais, considerando uma carreira dentro do mercado de arte, na qual o artista também cria joias e tem o seu público de compradores e admiradores. Nessa introdução, tentamos mostrar o mercado de um modo geral, que cada um vai precisar descobrir qual tem mais o seu perfil para atuação como designer de joias. No Brasil, atualmente, diferentemente de quando chegamos ao século XXI, as perspectivas atuais são mais pessoais, a meu ver. Há mais oportunidades para quem cria a própria marca e o próprio ateliê com foco em coleções exclusivas, com uma temática brasileira, uma atenção ao nicho de mercado que cada um deve encontrar, entender e fazer crescer para a própria marca. Na Europa, eu já percebo um movimento diferente, pois as escolas e universidades mantêm os cursos de formação em joalheria e desenho de joias há muitos anos e esse mercado da educação cresce cada vez mais. E eles participam das feiras e eventos do setor, mantendo acesa uma chama de mercado realmente muito antigo, ou seja, há um legado cultural que sempre cresce para a joia que marca o estilo de um país, de uma região em particular, pois os traços de estilo trazem um impacto visual importante que caracteriza não só o artista ou artesão, mas também uma comunidade. A joia nasceu junto com o desejo das pessoas de adornarem o corpo e se sentirem parte da natureza exuberante que as rodeava. Esse é um tema que eu abordo no meu livro, Joias, Adornos para o Corpo. Assim que no Velho Mundo, que podemos considerar a Europa, a Ásia e a África, há essa herança ancestral que permanece viva até hoje. Há um valor que se percebe na arte, na moda, na joalheria, na arquitetura, de um modo distinto e promissor. Qualquer uma das opções de atuação profissional que comentei há pouco é possível, é viável realizar lá, pois além de um legado cultural muito antigo, existem os incentivos e apoios para o setor de joia, o setor de educação, de cultura e artes em geral, e para tudo que está relacionado a sustentabilidade e criatividade, independentemente das inovações tecnológicas e digitais. Já que no Brasil e América Latina, as oportunidades são mais restritas e os impactos globais da economia acabam afetando mais nossa região, além das políticas públicas não terem interesse nesse setor, priorizando outros setores da economia. Eu digo isso porque quando estávamos no limiar do século XXI, havia um movimento forte. A partir dos anos de 1999 até aproximadamente 2014, havia recursos e incentivos culturais no Brasil. Mais que nos últimos 10 anos, perdeu totalmente a força. Talvez devido às grandes importações provenientes da China, que permitem um volume de produção e oferta de produtos muito maior que anteriormente, a um custo menor do que as produções locais, bem como a instabilidade política e econômica vividas na América Latina. Porém, isso abre um novo horizonte para quem aprecia justamente o estilo e a criação, a exclusividade de uma produção, destacando o seu produto
diverso daquele que se encontra em qualquer vitrine comercial de joias e bijuterias. Desde 2019 eu tenho feito algumas viagens fora do Brasil e percebo quanto a produção de joias na Europa tem um caráter artesanal muito preservado e próprio. É impressionante ver os ateliês e oficinas com as suas vitrines, com o showroom de venda bem caracterizado, bem decorado. Então existirá sempre esse espaço para o que é único e artesanal no velho mundo. O mercado europeu, por exemplo, está cada vez mais voltado para produtos sustentáveis e criativos, originais, algo que abre portas para designers, artistas e artesãos em vários setores da economia. Atualmente, desde 2023, tenho participado de um grupo de artistas joalheiros de Espanha, fazendo exposições lá, incluindo a participação na Feira Madrijoia, que acontece 2 vezes por ano nos pavilhões de FEM em Madrid, na capital da Espanha, e também nas mostras de orfebreria contemporânea do Museu de Artes Decorativas de Madrid, que reúne a cada ano designers de joias autorais de várias partes do mundo. Assim que tenho encontrado outros parâmetros para essa percepção deste incrível mundo das gemas e joias, um modo bastante forte e de impacto cultural e artístico em cada comunidade, a começar pelas próprias universidades e seus cursos de longa formação para diversos campos de atuação no setor de gemas e joias. Além disso, eu percebi as pessoas com um orgulho pessoal, uma autoestima imbatível, independentemente de ter uma oficina pequena e ao mesmo tempo um showroom com uma pequena vitrine de meio metro ou de 1 metro. E claro, a gente também encontra aquelas oficinas, com as suas lojas um pouco maiores, né, com as vitrines de 3 metros, 5 metros, enfim. E eu vi isso não só no segmento de joias, eu vi isso em vários segmentos da decoração, da moda, da fabricação de sapatos, vestuário, artefatos e, claro, também nas joias e aquela plaquinha característica escrita produtos personalizados. É importante salientar justamente isso, para qualquer área que você escolher atuar, é imprescindível a clareza daquilo que é o teu comércio e uma atenção à cultura do seu país, do seu estado, da sua cidade, porque ali você pode fazer a diferença, buscando também horizontes a partir das suas curiosidades e das necessidades de especializações, não só no Brasil, como também no exterior. Porque no mundo globalizado no qual vivemos, você pode vender suas criações para qualquer lugar do mundo. É só se preparar para isso. Você precisa ter um foco inicial nas técnicas, na força do seu trabalho. Seja repetindo uma técnica até dominar completamente o modo de fazer, ou procurando cursos e mestres, né, específicos da área na qual você quer se sobressair. E, paralelamente, se inteirar de como se inserir comercialmente, seja a nível local, nacional ou internacional. Isso é muito importante. A gente aprende todos os dias. E para atuar nesse mercado é fundamental uma atenção aos aprendizados técnicos e também artísticos, porque é preciso dominar a proporção e o equilíbrio entre as partes de uma composição, de uma peça ou de uma coleção. É preciso, sobretudo, criar o belo, e isso é sempre o resultado de uma prática diária para buscar a perfeição, a harmonia, o impacto visual e técnico atrativos. Além disso, o olhar atento, que a gente poderia chamar de olhar de águia, na direção certa do seu público-alvo e ao modo como você vai administrar os seus recursos digitais e físicos para a comercialização de suas criações, pois hoje em dia a gente não compete somente com a concorrência, mas também com outros tipos de produtos tecnológicos, os carros, as viagens. Mas isso não deve ser um fator de preocupação, pelo contrário, é importante saber exatamente o que você quer
e como você vai fazer para seguir em frente. Nesse capítulo introdutório, eu também comento as diversas capacidades que um designer de joias deve ter, deve investir na sua cultura, nos seus aprendizados diversos relacionados ao mundo da arte, ao mundo da joalheria, ao mundo que o cerca, não é? Existe uma importância muito grande na formação cultural que você possa fazer dentro de você mesmo, para que na hora que você criar, na hora que você escolher um tema, você tenha bagagem, você tenha referências sólidas para desenvolver uma coleção inteira ou um produto em especial. Vamos terminando por aqui. Agradeço muito esse tempo. Agradeço também seus comentários, seu compartilhamento e o like nesse episódio e no nosso programa, que você pode também avaliar e assim contribuir para que mais pessoas possam desfrutar desse conteúdo. Para você comprar o livro, você pode acessar o link que eu estou deixando aqui na descrição desse episódio. Você pode adquirir o livro impresso ou e-book. Se você é assinante Kindle, você pode ler online. Eu vou deixar também o link de um vídeo curtinho para vocês assistirem e conhecerem um pouco do que é a Madrejoia em Espanha e o link de acesso ao meu Instagram para vocês irem me conhecendo um pouco melhor.